Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a quinta lição deste trimestre, que tem por título A Instituição da Monarquia em Israel. Nesta lição, veremos a definição da palavra monarquia. Notaremos que o estabelecimento de um rei sobre Israel já era algo predito por Deus em sua lei. Pontuaremos quais os critérios para a escolha do rei, estudaremos sobre a monarquia e o Reino Unido e, por fim, falaremos sobre a monarquia e o reino dividido. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então, não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhes: Eis que já estás velho e teus filhos já não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, conceituar monarquia. Segundo, explicitar a escolha de Saul como rei. E terceiro, especificar o rei que o povo escolheu. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 ao 7, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Acompanhe conosco. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se os jumentos que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Enquanto dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão,
porque Deus é contigo. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título A Instituição da Monarquia de Israel. Na semana passada, nós falamos sobre a degeneração da liderança sacerdotal, comentamos ali um pouco sobre Eli, né, sobre os filhos de Eli, a postura dos filhos de Eli, né, e o momento onde Deus levanta Samuel como profeta, como sacerdote, ali naquele contexto, e para trazer, mostrar, e fizemos uma comparação entre a postura de Samuel e a postura dos filhos de Eli. E hoje nós estamos falando da monarquia propriamente dita, né, onde Deus estabelece, embora que aqui no objetivo de nossa lição traga o terceiro objetivo, especificar o rei que o povo escolheu, mas na verdade nós entendemos perfeitamente à luz da Escritura de que a escolha do rei foi de Deus, né? A proposta do momento que a gente vai comentar aqui, talvez o momento não tenha sido o momento apropriado, o momento que Deus estivesse esperando, né? Que Deus estivesse no seu coração aguardando para que pudesse consolidar aquilo que ele já havia prometido, como nós iremos comentar, mas eu não posso em nenhum momento dizer que foi o povo que escolheu, porque nós vemos que a Bíblia vai na contramão desse pensamento. E para iniciar esta lição, é importante que o professor, de maneira introdutória, já que nós estamos falando da instituição da monarquia em Israel, é preciso que o professor tenha muito claro em sua mente a definição da palavra monarquia, porque esta palavra ela será essencial para a compreensão de todo o contexto em que vai ser desenvolvido a nossa lição. Então, irmão Jonas, o que é que nós poderíamos inicialmente já comentar com o professor que nos acompanha, os alunos também, né? A definição da palavra monarquia. O que é que a gente entende por monarquia? A questão da palavra monarquia, segundo alguns dicionários, né? Principalmente nós temos vários, vai dizer que a palavra monarquia, na verdade, refere-se a uma forma de governo onde o seu representante maior ou é um rei ou é uma rainha, o seu equivalente. Aí, quando se refere à monarquia, aí é bom deixar claro ao professor que existem duas modalidades de monarquia. Você tem tanto aquela monarquia absoluta, que no caso é o rei quem governa, está acima da Constituição, ou de um texto que vem equivaler à Constituição, e a gente tem um outro tipo de monarquia, que seria a monarquia parlamentar ou constitucional. Quer dizer, é o rei, que é o chefe de Estado, mas o poder dele é limitado pela Constituição e ele coopera justamente com o parlamento. Então, são esses dois tipos de monarquias que existem. Mas lembrando, a definição principal, que o senhor falou, é que a monarquia nada mais é, porque o próprio nome já está dizendo, monarca, né? É uma forma de governo, uma das formas de governo, onde o rei é, na verdade, o seu representante maior, no caso, o chefe de Estado. Pronto, então aqui nós temos a definição da palavra monarquia. Agora, irmão Alessandro, aplicando esse conceito à realidade de Israel, o que é que a gente pode falar sobre a monarquia em Israel? Perfeito, pastor Nadir Jackson. Quando olhamos para o livro do Gênesis e vamos continuando fazendo a leitura paulatina da Bíblia, vamos perceber de que Deus sempre foi o cuidador de Israel. Deus sempre foi o líder de Israel. Deus sempre foi o rei de Israel. Há vários salmos, inclusive escritos por Moisés, enaltecendo a Deus como sendo o rei de Israel. No entanto, o próprio Senhor disse a Abraão, por exemplo, que chegaria um dia em que seria estabelecido uma monarquia. Sairia da teocracia, Deus como governante, e passaria para uma monarquia. Isso foi profetizado pelo próprio Deus, se eu posso usar a expressão profetizado. Gênesis capítulo número 17, pastor, versículo 6, Deus fala com Abraão, não é? O nome dele aqui ainda era Abrão. E o Senhor faz várias promessas, mas no versículo 6 está essa profecia, diz assim: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti, ou seja, de Abraão, de Israel,
farei nações e reis, observe a expressão, sairão de ti. Então, Deus já estava dizendo que daquela nação, da nação de Israel, a partir de Abraão, a nação vai começar aqui, não é? Sairiam reis. Então, o estabelecimento da monarquia, se eu posso assim dizer, estava aqui colocado. Quando a gente vai olhar para o final do livro de Gênesis, capítulo 49 de Gênesis, versículo 10, a gente vai ver quando Jacó vai abençoar seus filhos. E no capítulo 49, versículo 10, nós vamos ver que há ali também uma profecia colocada em um de seus filhos. E essa profecia apontava para esse período em que viria a ser a monarquia estabelecida. O próprio Moisés, pastor Nadir Jackson, no capítulo de número 17 de Deuteronômio, versículo número 14 a 20, Deus já disse através de Moisés ao povo, olha, vai chegar o dia em que vai ser estabelecida a monarquia. Agora, este rei, isso vai ser falado posteriormente, acredito, terá que passar por alguns critérios. E Deus estabelece do versículo 14 ao versículo 20 quais critérios deveriam ser colocados para que esse rei fosse implantado. O que a gente pode dizer é que o registro do livro de Samuel, pastor Nadir Jackson, mostra que ainda não era o tempo para a monarquia. Não é que era errado Israel desejar ter um rei. Eu posso dizer que o problema residiu no fato de que o povo estava rejeitando o Senhor como seu líder, o povo estava rejeitando o Senhor como seu rei, estava querendo um rei como as outras nações tinham. Nós podemos olhar para o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. É como se o povo estivesse enciumado do líder das outras nações. O problema não foi porque o povo pediu um rei. Já havia no projeto de Deus o estabelecimento desse rei. O problema foi porque o povo, é inegável dizer que a vontade de Deus era estabelecer um rei, claro. Nós podemos citar aqui, já citei textos como Gênesis 49, 10, pastor Nadir Jackson. Mas eu posso citar ainda Números 24 e 17, está lá a previsão de que isso aconteceria. Deuteronômio capítulo 2, versículo 10, 17, versículo 14 a 20, já coloquei aqui. O problema foi porque o povo pediu com motivações erradas, no momento errado e da forma errada. Não foi o estabelecimento do reino. Até porque, como já falamos, a monarquia estava nos planos de Deus. A gente vai ver agora nessa lição que Deus estabelece, escolhe um rei, como o senhor bem disse, o povo pede um rei, mas quem escolhe o rei é Deus. Mas há um problema aí. Qual é o problema? É que o tempo ainda não era chegado. E a motivação do povo foi equivocada. É por isso que irmãos, quando nós olhamos, irmão Jonas, para o capítulo 8, né, do livro de Samuel. Perfeito. Capítulo 8 do livro de Samuel, a gente, no versículo, ele diz, no versículo 19, diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, disseram-lhe, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. E quando a gente observa isso, né, nos parece que o povo, como o próprio Deus disse a Samuel, né, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. É como se Deus nunca tivesse pelejado por Israel, Deus nunca tivesse... Porque todo mérito da vitória de Israel, ou todo mérito, ou da própria existência de Israel, enquanto na época tribo e agora como um reino unido, se dava exclusivamente pelo Senhor, que era identificado como o Senhor, a nossa bandeira, Ele é o Senhor dos Exércitos. Esse título, Senhor dos Exércitos, já mostra, né, o protagonismo de Deus em estar à frente da nação de Israel, guerreando as guerras de Israel. E quando a gente olha, de um modo geral, para a história de Israel, a gente vê que os métodos que Deus utilizou sempre para dar a vitória a Israel foram métodos quase que, vamos dizer assim, irracionais para um estrategista de guerra. Não, perfeito, pastor. E o que a gente podemos observar é que o povo está rejeitando literalmente o Deus que está na frente da guerra, que está cuidando do seu povo. No capítulo 12, versículo 12 do primeiro livro de Samuel, colabora muito bem com esse texto, pedi permissão ao senhor para a gente ler, quando vê o povo rejeitando literalmente Deus como sendo o seu rei, que é o capítulo 12, versículo 12. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor, vosso Deus, o vosso rei.
Quer dizer, era a melhor figura humana escolhida por eles naquele momento do que o próprio Deus, que já tinha guerreado quantas e quantas guerras. Deus, por exemplo, não esteve à frente e venceu a favor do seu povo. Porque vai ser comentado sobre Davi, vai ser comentado sobre outros reis de Israel, onde quem estava na frente dando a vitória, sempre o tributo foi dado a Deus e não simplesmente ao homem. Como o presbítero irmão Alessandro falou. O problema não era o rei, mas foi a motivação errada de ter pedido na hora errada, mas que Deus ia dar, ia dar. E o que eles queriam, irmão Alessandro, era um rei palpável, né? Queriam poder olhá-lo, tocá-lo, vê-lo, se orgulhar por sua... Dizer assim, Israel é uma nação como as outras nações, poderosa, cujo rei está à frente. Quando, na verdade, parece-nos que a preocupação, né, do povo, pelo menos de quem fez esse motim ali para ir até Samuel, foi justamente ter vergonha por não ter um monarca à frente da nação para ir à frente nas batalhas. E nos parece que até uma coisa um pouco contraditória, né? Porque Deus sempre venceu as guerras por Israel, sempre foi o ato miraculoso, e esse ato miraculoso na vida de Israel não só mostra a relação de dependência de Israel para com Deus, mas era um motivo bem material para estimular a fé dos israelitas a cada vez mais no seu Deus e mostrar a glória de Deus para as outras nações. E isso é que o povo estava querendo, me parece, subtrair ao instituir naquele momento um rei físico. Perfeito, pastor Nadi Jackson. Na realidade, o povo destronou o verdadeiro Deus. O povo tirou Deus do trono e colocou um homem. O texto que o professor Jonas citou é interessante porque Deus disse, eu sou o vosso rei. Capítulo 12, versículo 12. Juízes, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículo 1, capítulo 8 de Juízes, versículo 23, vai dizer, todos esses versículos, o povo queria ser igual às outras nações. Havia um desejo de imitação. O problema aqui foi, como a gente falou no início, pastor, a monarquia estava estabelecida, um dia ia acontecer. Só que o problema foi o que motivou esse pedido precoce, não é? Querer ser igual às outras nações. Pelo que o senhor mesmo colocou agora, pelo que foi posto. A ideia de alguém físico ali na frente. Mas o povo percebeu que a atitude de pedir um rei, um homem, naquele momento, foi tão equivocado, porque Deus responde. Capítulo 12... versículo de número 18 nos diz assim, versículo 17, não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade. Veja, Samuel está dizendo, vocês estão cometendo um pecado. A monarquia vai acontecer, mas não agora, não com essas motivações de querer ser igual às outras nações. Samuel diz que isso foi uma maldade, e ele ainda diz assim, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Veja o que acontece. Então invocou Samuel ao Senhor e o Senhor, olha que coisa tremenda, deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira o Senhor e a Samuel. Deus trovejou. E o versículo 19 é o mais forte. E todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal. Qual é o mal? De pedirmos para nós um rei. O povo, quando Deus trovejou e Deus respondeu, há quem diga, eu estava vendo alguns estudiosos, que a terra nesse momento tremeu, abalou. Não tem aquele trovão que a terra abala, que você sente os móveis de casa balançar. Há quem diga, alguns estudiosos aqui, dizem que foi mais ou menos isso, pastor. Deus não estava dizendo que eles estavam fazendo algo errado em pedir um rei. Deus estava dizendo que a motivação deles em querer ser igual às outras nações era o problema. O versículo 12 já foi lido, que diz que Deus era o juiz daquele povo. Então, isso que o senhor falou aí, pastor, se encaixa perfeitamente. O problema foi porque o povo queria algo físico, mas o povo tinha Deus na frente. O senhor falou aí das grandes maravilhas, inclusive o discurso de Samuel é relembrar, é retroagir, é fazer uma retrospectiva do que Deus fez no Egito, do que Deus fez nos 40 anos no deserto, do que Deus fez dando a terra de Canaã, vencendo os inimigos. E Deus disse, para que vocês querem um rei, se Deus tem sido esse rei de vocês? Mas, infelizmente, aconteceu isso e Deus cobrou severamente ao povo. Quais são os critérios
né, para o estabelecimento de um rei em Israel? Deus estabeleceu os critérios? Ou, como alguns dizem, já que o povo escolheu, foi os critérios exclusivamente do povo? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título A Instituição da Monarquia em Israel. No bloco anterior nós fizemos um rápido comentário, né, definição de monarquia, nós trabalhamos a monarquia em Israel e trouxemos alguns comentários, assim, em linhas gerais, né, sobre a atitude do povo em pedir um rei e que, segundo a Escritura, né, podemos entender perfeitamente que não era o momento correto, não que Deus não tivesse prometido, Deus já havia prometido, mas não era o momento correto por conta das motivações que levaram o povo. Tanto é que quando Samuel, no capítulo 8, vai falar a Deus sobre a petição do povo, Deus disse que Samuel não ficasse triste porque eles tinham rejeitado não a Samuel, mas ao próprio Deus. E deixamos para comentar neste bloco agora quais os critérios para o estabelecimento do rei em Israel. Irmão Jonas, os critérios para o estabelecimento do rei em Israel foram critérios que foram delineados por Deus ou foi um critério exclusivamente determinado pelo povo? Pastor, os critérios foram estabelecidos por Deus e, por sinal, isso está na lei de Deus, né? A porção de versículos que vai mostrar quais foram os critérios estabelecidos por Deus está em Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14, começando do versículo 14 até o versículo 20, do capítulo 14 até o versículo 20 do capítulo 17 de Deuteronômio, lê pelo menos 2 versículos, que diz assim um texto sagrado: quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as outras nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estrangeiro sobre ti que não seja de teus irmãos. Quer dizer, pelo menos alguns critérios. Então, nós podemos ver esses critérios a partir da seguinte maneira, né? Sendo o mais didático possível. O rei não poderia ser estrangeiro. Por qual razão? Levítico capítulo 24, versículo 10 e Número capítulo 11, versículo 4, mostra que quando Israel saiu do Egito, não saiu somente os filhos de Israel, saíram também estrangeiros, que são chamados vulgos. E o Senhor nunca ia permitir que um estrangeiro liderasse a nação que ele mesmo estabeleceu para ser nação sacerdote. Então, logo nos critérios que estão sendo estabelecidos, o primeiro é esse: não poderá ser um rei que seja de origem estrangeira, em outras palavras, tem que ser natural de Israel. Então, esse é o primeiro critério que Deus estabeleceu. O segundo critério, que também ainda está escrito em Deuteronômio capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 20, é: o rei deveria ser escolhido pelo Senhor. Aí tem eu acho que é um bom momento, pastor, para se dizer aqui que Saul, ele não foi uma escolha errada de Deus. Quem escolheu, não que Deus não escolhe nada errado, Deus escolheu Saul como rei. O povo, é claro, né, tem um desejo de pedir, o povo pede, mas quem escolhe é o Senhor. E, na verdade, Deus deu para Israel, naquele momento, né, o melhor que Deus tinha em Israel, né, irmão Alessandro? O melhor que Deus tinha em Israel, porque o próprio texto que o senhor citou, irmão Jonas, capítulo 17, versículo 15, diz assim: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás sobre ti rei. Ou seja, Deus está falando sobre a escolha de Deus, a escolha, vamos assim dizer, a vocação de Deus, a escolha de Deus para o ofício, e temos também aqui o reconhecimento, né, do povo, aquilo que Deus já estabeleceu, o reconhecimento público,
do povo. Então, pelo próprio texto, aqui é impossível que Israel pudesse escolher um rei nesse momento agora, né? Porque aí nós estamos depois de ver ter a questão do reino dividido, aí já é outra discussão, porque o reino do norte acaba assumindo uma outra postura, mas aqui as nações, aqui Israel, as 12 tribos juntas, para esse momento histórico, a instituição da monarquia não poderia ser outro rei, a não ser aquele que o Senhor estivesse estabelecendo sobre a nação. Perfeito. Capítulo 15 do primeiro livro de Samuel e o versículo 11 deixa claro que quem escolheu Saul foi Deus. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, quer dizer, a fala de Deus. Então, o povo, por sua vez, pediu, mas quem escolheu Saul como rei, na verdade, foi Deus, que corresponde àquilo que está no capítulo 17, versículo 14. Porás como rei aquele a quem o Senhor escolher. Então, primeiro critério, Deus é que tinha que escolher. Segundo, tinha que ser dentre os filhos de Israel, não poderia ser estrangeiro. E que outros critérios o texto continua narrando, irmão Alessandro, ou normatizando, melhor dizendo, para a escolha desse rei em Israel? Pois não, pastor. O verso de número 16, do capítulo 17 do livro de Deuteronômio, nos mostra de que esse rei deveria ser uma pessoa piedosa. E aqui cabe fazer um adendo, pastor, quando o professor Jonas Santana disse que Deus escolheu o melhor, é verdade. No entanto, existe aqui a questão chamada de livre-arbítrio. É como Jesus. Jesus escolheu 12, mas dentre os 12, um falhou, que foi Judas, traiu o próprio mestre. Não significa dizer que no momento da escolha Judas estivesse corrompido ou Saul fosse corrompido, mas a sua própria vida. Saul reinou 40 anos, pastor Nado Jacques. Significa dizer que no percurso, nesse interregno de reino, ele mudou muitas vezes de postura e se equivocou e errou. Nós temos pessoas que começam bem, mas termina mal. Então, o caso de Saul aqui foi isso. Deus escolheu o melhor da nação. Nós vamos ver quando falarmos um pouco sobre os reis separadamente, que ele foi o melhor de Israel para aquele momento. No entanto, por conta de suas escolhas, ele falhou. E essa sua fala é bem interessante, porque às vezes tem pessoas que pegam essas situações para dizer assim, Deus não soube escolher, ou dizer assim, a pessoa foi escolhida e deu errado, então não foi Deus que escolheu. Não, Deus fez a escolha, Deus não faz acepção de pessoas, né? O mesmo investimento, como o irmão Alessandro disse aqui, o mesmo investimento que Deus deu a Pedro, que deu a João, que deu a Tiago, deu a Judas, o mesmo investimento. Agora, o que cada um fará com o investimento que Deus deu, aí entra o livre-arbítrio. Então, o fato de alguém ser escolhido e não dar certo, não é problema de Deus, é problema de quem não foi fiel à vocação que recebeu. Perfeito. E a gente pode levar isso, pastor, para um âmbito mais pessoal. Há pessoas que naquele momento é escolhido, desempenham um bom trabalho, mas que depois desvia-se do propósito original. Perfeito. Então, quem errou, quem escolheu, errou? Não, porque quem escolheu no momento em que ele correspondia com o chamado. Perfeito. Mas voltando aqui para a sua pergunta, pastor, além do rei não ser estrangeiro, o texto de Deuteronômio diz que ele deveria ser escolhido pelo Senhor, mas em terceiro lugar, ele deveria ser piedoso. E é interessante que essa questão da piedade do rei, o Senhor coloca pelo menos 4 coisas. Primeiro, o texto diz que ele não poderia multiplicar para si cavalos, ou seja, ele não deveria confiar no seu próprio braço. Porque cavalos aqui, pastor, fala de exércitos, fala de força bélica, fala de poder de guerra. Ele diz assim, olha, você não tem que se preocupar com isso. Confie no Senhor, tenha calma, o Senhor vai cuidar de Israel. Ele não poderia multiplicar para si cavalos, está no versículo 16. Terceiro lugar, ele não poderia multiplicar para si mulheres. Isso está no capítulo 17, versículo 17 do capítulo 17. A poligamia sempre foi contrária à vontade de Deus. Uma coisa é haver uma restrição e outra coisa é haver uma tolerância, Deus tolerar. Mas Deus sempre cobrou a poligamia na Bíblia, sempre foi cobrado. Ter haréns era práticas pagãs e de nações que nem conheciam o Senhor. Então, em segundo lugar, ele não poderia multiplicar mulheres para si, isso está no versículo 17. Terceiro, ele não poderia multiplicar para si prata e ouro, ou seja, um rei não deveria se preocupar em riquezas. Ele deveria viver uma vida confortável, porque um rei precisa ter uma condição de vida que lhe traga conforto, mas não como as outras nações pagãs se preocupar em
entesourar para si tesouro, pratas e ouro. E em quarto lugar, ele deveria estar no versículo 19, meditar na palavra de Deus todos os dias. Então veja, ele precisava ter uma vida piedosa. E para terminar, pastor, ele deveria, além disso, ser ungido. Nós podemos ver vários versículos, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 16, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, 1 Samuel 10 e 10 mostra de que esse rei, ele era ungido. E o interessante, pastor Nath Jackson, para terminar essa fala, e professor Jonas, é que nesse momento da unção, todos esses reis foram revestidos com o Espírito Santo. É muito bonito isso. A gente vai ver isso em Saul, a gente vai ver isso em Davi, a gente vai ver isso em Salomão. Eles foram ungidos e nesse momento, o capítulo 16 de primeiro livro de Samuel, versículo 13, diz que o Espírito Santo veio sobre Davi, não é? Então, havia a necessidade de ser piedoso e ser ungido para receber essa unção. Haja vista que o Espírito Santo não atuava como atua hoje no seio da igreja, em todas as pessoas, a partir da regeneração. O Espírito Santo atuava esporadicamente em pessoas específicas como reis, profetas e juízes. E mesmo sendo rei em Israel, ele deveria compreender que ele estava aqui, o texto deixa claro isso aqui, que ele vai viver dependente de Deus. Sim. É como se ele estivesse assumindo a segunda cadeira, né? Porque Deus continuaria sendo o rei sobre Israel, e o rei aqui seria um servo de Deus, a serviço de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Não Perfeito. É que Deus estaria abandonando Israel e dizia assim, ó, toma um rei aí e agora o rei é que vai orientar a vida de vocês. Não, até porque Deus sempre se propôs em manter um relacionamento íntimo com Israel. Era de Israel que sairia o Messias e de forma alguma Deus iria propor essa desconexão, né, de forma alguma, até porque o projeto, a história da salvação é aquilo que está desenhado em todo o Antigo Testamento, que vai culminar com a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Irmão Jonas, nós falamos aqui sobre os critérios de Deus para estabelecimento de um rei, né? E a priori a gente já vê aqui algumas coisas que não no início, não é? Porque aí temos que entender que Saul reinou 40 anos, então não podemos dizer que foram 40 anos de desobediência, de impiedade. Também não podemos dizer que foram 40 anos de piedade, né? Nós não podemos parametrizar isso, porque a Bíblia não nos dá muitas informações, mas o que a Bíblia nos traz para nosso ensino. Então, os lapsos temporais que existem, a gente não tem como mensurar isso. Então, eu não posso dizer que Saul foi 100% perverso, 100% desobediente, como também não posso dizer que você foi 100% piedoso. Saul foi um homem. Mas a monarquia em Israel durou aproximadamente 120 anos. Quais foram os reis que estiveram reinando em Israel durante esse tempo e por quanto período? Por que período? Durante a monarquia, quando ela é dada início, né, como o senhor já mencionou, tem um período de 120 anos. Quem são os seus principais reis? Primeiro, Saul, como já foi atestado aqui, como já é atestado no texto bíblico, Saul é rei, escolhido por Deus, passa 40 anos reinando. Após Saul vem justamente Davi. Davi também vai passar 40 anos reinando, e depois de Davi vem justamente seu filho Salomão, que vai assumir o trono, também vai passar 40 anos reinando. De maneira que a gente tem um total de 120 anos da monarquia unida. Após a morte de Salomão, na verdade, quem vai reinar é seu filho Roboão, e com Roboão o reino se desagrega da seguinte maneira, né? Nós temos duas tribos, Judá e Benjamim, que vai ser comentado posteriormente. Judá e Benjamim, por estarem localizados na região sul, ficam conhecidos como sendo o Reino do Sul. E as 10 tribos restantes, que ficam mais na área norte, também ficaram conhecidas como sendo o Reino do Norte. Interessante que Reino do Sul, 19 reis e uma rainha, e o Reino do Norte, 19 reis. Interessante que você tem 300 anos aproximadamente, é bom mencionar que cravar a data é uma coisa realmente um pouco complicada, mas 300 anos para o Reino do Sul e 200 anos para o Reino do Norte, porque foi o que mais pecou, né? Na trajetória de todos os reis existe um refrão para o Reino do Norte, né? Um refrão não para o reino, não, um refrão para todos os reis que passaram o Reino do Norte, né? E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
Daí se explica também porque esse reino durou tão pouco tempo, 200 anos. Assim, 200 anos é pouco tempo, para uma nação é pouco tempo, em relação a outras que tem. Então, respondendo a sua primeira pergunta, os 3 primeiros reis da monarquia unida, justamente Saul, Davi e Salomão, um período de 40 anos para cada um. E o reino do norte não poderia dar certo porque na sua fonte já iniciou errado, né, irmão Alessandro? Já houve nessa separação, segundo diz o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 12, já mostra essa divisão desse reino, né? E o reino do norte, intitulado Reino do Norte, já começa a criar novo sacerdócio, novos locais de culto, né? Toda nova liturgia que vai desagregando completamente ou se desvencilhando completamente dos princípios originais orientados por Deus ao próprio povo de Israel. Perfeito, pastor Nando Jackson. E essa dinastia, não é? O que seria dinastia? É uma série de reis ou soberanos de uma família que vai sendo sucedido um por outro. Desde o primeiro ao último, fizeram, como foi dito aqui, o que era mal aos olhos do Senhor. Só citando aqui, pastor, o nome deles: Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zirim, Orim, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeocais, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peque e Osés. Todos esses 19 homens fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Inclusive, o Reino do Norte é chamado de Reino de Samaria, porque eles não queriam se submeter ao Reino do Sul, estabeleceram Samaria como uma cidade polo administrativa, inclusive criaram um altar para que os filhos do Reino do Norte não descessem para adorar o Reino do Sul. Agora, pior, nesse reino foi colocado altares a deuses pagãos, chamados de Baalins, no plural. E muitos desses deuses, Astarote e outros, para serem sacrificados os próprios filhos no altar desse Deus. Então veja que é um desvio moral e espiritual muito grande, que eu tenho certeza que ainda será comentado de alguma forma nessa lição, mas o Reino do Norte realmente vai se desviar totalmente, e por isso vai ter um período curto aí, como foi dito, de 200 anos, e vai ser levado cativo até o reino da Assíria, onde será eximado. Os historiadores dizem que o Reino do Norte praticamente desapareceu do mapa. Resta o que nós temos de Reino do Sul, que é Judá, onde há a linhagem profética, inclusive a promessa de um reino eterno, que é o terno do Messias, que é o ascendente, ou melhor, descendente do rei Davi. Nós estamos comentando sobre a instituição da monarquia, né? Falamos sobre monarquia no Reino Unido. Estamos comentando aqui um pouco já o final do Reino Unido, né? Já essa divisão do reino, mostrando, né, que Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte, Samaria, né? Que era a capital, Samaria, e Reino do Sul, Judá. Né? Mas temos muita coisa ainda para comentar sobre isso, mas claro, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e, nesta oportunidade, estudando a lição de número 5, que tem como título A Instituição da Monarquia em Israel. Nós já falamos um pouco sobre o conceito de monarquia, falamos sobre o Reino Unido, o Reino Dividido, né, já que o assunto trata sobre monarquia, e vamos comentar um pouco, irmão Alessandro, sobre um assunto que tem trazido algumas compreensões assim equivocadas sobre o estabelecimento do próprio Saul. A gente já deixou claro nesse programa de que Deus escolheu Saul. Primeiro, não era o tempo que Deus queria para a instituição do reinado ou da monarquia em Israel. Já havia uma promessa, o povo sabia disso. A motivação do povo não foi a melhor, porque esteve em cima de que queria um rei para guerrear suas guerras, um rei para julgar as suas causas, e também apontaram Samuel, como já sendo velho, e os seus filhos sem condições. Mas o grande problema, Deus diz, olha, eles rejeitaram a mim, não foi a ti, porque Deus sempre guerreou as guerras de Israel, e Deus sempre julgou as causas de Israel através daqueles que Deus instituiu.
Basta dizer os juízes que Deus havia estabelecido na época de Moisés e que depois se transformou em um conselho de juízes na época de Josué. Então, ignorar todo esse fato era ignorar a própria história do povo de Israel e ignorar a própria história de Deus na vida do povo de Israel. Mas voltando ao ponto aqui, Saul, irmão, são duas situações equivocadas que algumas pessoas trazem sobre a figura de Saul. Primeiro, a gente já falou aqui de maneira até exaustiva, melhor dizendo, que é o fato de que não foi o povo que escolheu, foi Deus que escolheu e o povo apenas confirmou como sempre fazia, né, como se estabelecia dentro de todo o rito do estabelecimento de um líder. Mas um outro ponto que aí é muito mais problemático, né, muito mais problemático, que é o fato que algumas pessoas trazem, que é a consulta de Saul a pitonisa de Endor, e que Samuel ali já havia falecido, e que alguns atestam que boa parte dos comentaristas de cunho reformado trabalham isso, né, e até muitos famosos trabalham de que ali, o termo ali aplicado para Samuel é o mesmo termo aplicado para Samuel antes de sua morte. Então, ali seria especificamente Samuel. Mas aquela visão da pitonisa de Endor, a pitonisa de Endor chamou de fato Samuel, ou como é que a gente pode explicar aquele fato? Pois não, pastor Nadir Jacques. Basta apenas uma leitura simples ao texto. Não precisa ser nenhum exegeta, conhecer o hebraico, pastor Nadir Jacques, profundamente para ler o texto. O texto diz que a mulher viu um ancião. Bom, isso não identifica muita coisa. Tudo bem, Saul, quando foi conversar com aquela pitonisa, Samuel já tinha morrido e o texto diz que Samuel morreu bem velho. Mas não significa dizer que seja Samuel, um velho, um ancião. Depois ela diz na visão que era feito um Deus. Observe que está muito confuso isso aqui. Um ancião, um Deus, que vem subindo como um Deus. E depois o texto diz que Saul entendeu que era Samuel. Em momento algum há uma clara exposição dizendo que é Saul. Até porque, pastor, se eu for dizer que ali foi Saul, eu vou quebrar um princípio bíblico. O próprio Deus havia já condenado as nações pagãs que faziam consultas a mortos, que é considerado, inclusive, na lei como sendo passivo de pena de morte. Veja como é sério. Deus não estaria quebrando uma regra que ele mesmo estabeleceu. Uma outra coisa interessante, pastor, que vale salientar aqui, é que o texto de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10 e o versículo 13, diz que Saul perdeu o posto por duas coisas. Ele deixou de ser rei, porque o texto diz claramente, primeiro, deixou de observar as palavras do Senhor, e segundo, porque consultou aquela pitonisa de Endor. Então veja que o texto diz que ele caiu do cargo porque fez aquilo. Não é contraditório dizer que Deus permitiu com que Samuel saísse e falasse com Saul? Se o telespectador quiser anotar, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13, ainda. 1 Samuel, pastor, capítulo 13, versículo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. E 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7, todos esses textos vai dizer, pastor Nadir Jacques, que Samuel caiu, quer dizer, Saul caiu do posto porque fez aquilo. Sem falar que quando a gente vai à luz do Novo Testamento, o texto diz que só está ordenado o homem morrer uma só vez e depois disso segue seu juízo. Isso. Seria quebrar a revelação de Deus. É um erro teológico, é um erro exegético e é um erro bíblico-histórico dizer que aquilo era Samuel. Há vários autores que a gente poderia citar aqui que são contrários a isso, homens de grande nome, vultos da teologia, da exegese bíblica, que vai mostrar que isso foi uma falácia. É claro, pastor, que o primeiro monarca de Israel ascendeu ao trono em um alto índice de popularidade. Pode ser visto aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Ainda, capítulo 10, versículo 22 a 24. Ainda, primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 6 e o versículo 11. São textos que mostram, pastor Nadir Jacques, que esse homem começou bem. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 21, diz que ele passou 40 anos. Mas nem sempre quem começa bem, termina bem. Isso. Ele terminou mal, ele optou por fazer isso. O texto nos diz que a escolha
sua escolha havia sido feita, inclusive, por uma profecia. Capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 24, nos diz isso. Veja como foi a escolha de Deus para aquele homem. Mas ele se desviou, inclusive tomando o lugar de sacerdote. No capítulo 3 de 1 Samuel, quando Samuel chega diante de Saul, Samuel repreende ele porque ele fez o papel que era do sacerdote fazer. Então veja, tudo isso culminou na queda deste homem, mas o principal, pastor, eu diria que foi a questão da pitonisa de Endor, que foi citado aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo de número 13. Claro que apesar do seu grande vulto popular, como está no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, versículo 15, não foi o suficiente para mantê-lo de pé. Porque o que faz o homem estar no trono, é claro, o Senhor já tinha dito, a obediência. E, infelizmente, ele não fez isso, pastor Nadia. E pelo próprio texto, além de todas essas argumentações, a gente vê a questão da profecia, né, irmão Jonas? Se a gente observar o argumento profético, né, que o pseudo Samuel vai dizer a Saul que amanhã mesmo estarás comigo tu e os teus filhos, a gente percebe, à luz da cronologia, né, de que ele cairia na mão dos inimigos. Ele não caiu na mão dos inimigos. No dia imediatamente ao que ele disse, não aconteceu isso. Há uma cronologia de quase 20 dias. Inclusive, um comentarista que faz um comentário excelente, né, sobre esse texto, o doutor e pastor Russell Shedd, de saudosa memória, né, naquela Bíblia Vida Nova, e a Bíblia Shedd, né, ele tem um comentáriozinho muito bom, muito bom que ele faz, né, para refutar esse tipo de argumentação. Infelizmente, vultos, né, comentaristas que são considerados vultos na teologia, acabaram caindo no erro crasso desse, né, de atestar, dar possibilidades em nome da soberania de Deus. Deus é soberano, e mandar um espírito voltar. Quando a gente vê que à luz do contexto amplo da Escritura, isso não poderia ser possível, porque contradiziria a própria teologia e doutrina bíblica. Perfeito. Deus já tinha determinado que, no caso da feitiçaria, qualquer tipo de coisa desse tipo, totalmente rejeitado por Deus. Quer dizer, Deus não vai invalidar aquilo que Ele mesmo estabeleceu. E o senhor mencionando, pastor, entre vários estudiosos da área, tem um que já em saudosa memória, que lançou um livro, que é o pastor Severino Pedro da Silva. Tem um livro, O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Ele faz um levantamento sobre isso aqui e ele mostra o seguinte, olha, esse suposto espírito, né, que na verdade não é de Samuel, né? Ele diz assim, hoje mesmo tu estarás comigo, tu e teus filhos. Ele vai dizer que pela cronologia bíblica, a morte de Saul, juntamente com seu filho, aconteceu 3 dias depois. Então, a partir daí, a gente já vê que não existe uma fala de Deus errada. Aquilo não pode ser considerado um profeta de Deus, é simplesmente um espírito que ela viu e ele entendeu como se fosse Samuel, mas nunca foi Samuel. Então, a gente percebe, irmão Alessandro, que, do ponto de vista bíblico, é impossível, além de ser um erro teológico, um erro exegético, um erro semântico, um erro semântico, um erro doutrinário, um erro profético. E aí vai se colecionando, pastor, os erros, né? Vai ter uma lição exclusivamente sobre Saul, né? Onde será visto todos os erros de Saul, inclusive este aí, né? E é importante que o professor ele tenha em sua mente o seguinte: é importante que se leia comentários bíblicos, eles nos auxiliam, né? Né, na compreensão, principalmente de contextos históricos, informações geográficas, culturais, etc. Mas precisamos nunca esquecer da regra áurea e da hermenêutica, né, de que a Bíblia interpreta a si mesmo, né? A Bíblia, ela, a si mesmo se interpreta. Observe que o texto foi um texto bem magistral, né, esse texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que vai mostrar que um dos pecados de Saul foi justamente ter consultado essa feiticeira. Então, Deus não poderia, de forma alguma, aprovar e desaprovar o mesmo fato, a mesma orientação para o profeta. Até porque Samuel, vamos olhando agora sobre a perspectiva de Samuel, Samuel foi um profeta que a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra. Ora, se a gente analisar à luz da
da profecia do pseudo Samuel, a gente vai perceber que a primeira profecia dele, que amanhã tu e teus filhos estarão comigo, já caiu por terra, porque mesmo pós-morte de Saul, né, 3 filhos de Saul ainda continuaram vivos. Então, isso já não poderia, já pelo aspecto profético, ser o próprio profeta Saul, porque à luz de um contexto mais amplo, e aí abarca a revelação do Novo Testamento, né, que nós temos aí Lucas capítulo 19, sobre o estado intermediário dos mortos, Hebreus 9, 27, que está ordenado aos homens morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, né, e Lucas 19, né, que é um texto magistral, não tem nada a ver com parábola ali, mas é justamente a relação de Lázaro e o rico. E o texto deixa claro a ideia do sentido de existência, há o sentido de existência, existe vida após morte, mas que não há maneira alguma de ninguém de lá voltar para cá, né? Pode ir daqui para lá, mas de lá para cá não. Como o próprio Davi disse quando seu filho faleceu, né? Quando ele estava orando, jejuando, chegaram, Davi, ele já está morto. Ele disse, eu irei a ele, mas ele não virá a mim. O que poderíamos, irmão Alessandro, rapidamente, nosso tempo já estourou, de extrair como lição desta lição para estar orientando o professor que nos acompanha? Pois não, pastor Nadir Jackson. Nós vimos aqui, pelo menos esses 3 grandes monarcas de Israel, Saul, onde dedicamos o maior tempo, Davi e Salomão. Todos eles foram escolhidos pelo Senhor. Davi foi escolhido, Saul foi escolhido. Samuel foi na casa de Davi e disse, tem o Senhor escolhido um dentre os teus filhos, Jessé. Mas apesar da escolha de Deus, esses 3 tiveram suas fraquezas. Todos eles falharam, todos eles falharam. No entanto, pastor, o que eu poderia ressaltar é que destes 3, um se sobressai, que é Davi. Se sobressai porque ele se arrepende da sua falha, ele busca o Senhor. Os salmos de número 39, os salmos de número 51 e outros salmos mostram a contrição do seu coração. Ele se arrepende dos seus erros e volta ao caminho do Senhor. O que eu gostaria de dizer, pastor, concluindo essa minha fala, é de que o que esse assunto nos mostra é de que homens podem falhar. É claro, não resta dúvida. Mas é possível se arrepender do seu erro, voltar e pedir misericórdia a Deus. O reino do sul, dividido depois que Saul, Davi e Salomão passa, vai ser reinado, como já foi dito, por 20 pessoas, dentre eles uma mulher, que usurpa o reino, né, de forma ilegal, 7 anos rainha, mas de forma ilegal. Mas destes 3 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, se arrependeram, não cometeram os erros dos seus pais. Verdade. Então, a escolha é minha, se quero ou não obedecer, se vou ser fiel ou infiel. Essa história vem nos dizer, é possível ser fiel, mas se eu quiser, eu vou entrar num caminho de erro, de pecado e me distanciar do Senhor, que não é a melhor escolha. Saul não tinha o que Davi tinha, abundância, que é humildade e reconhecimento, né, irmão? Perfeito. Acho que a grande diferença ali, a personalidade dos dois, que a personalidade vai marcar a vida de todos eles. Mas o caso de Saul é autoconfiança. Davi, a confiança dele está exclusivamente em Deus. Tão autoconfiante que era Saul, que foi fazer o sacrifício no lugar do sacerdote, depois se transformou numa pessoa egoísta e até mesmo vingativa com relação a Davi. Davi, por sua vez, a gente não consegue ver essas características em Davi. A gente vê um homem extremamente dependente de Deus. Esse é o rei que Deus realmente escolheu segundo o seu coração. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que o segredo de desfrutarmos das bênçãos do Senhor é permanecermos em sua presença em obediência e nos submetermos completamente à sua vontade. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como esta, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento e a todos os professores e alunos que durante esta semana estão ou estarão frequentando a Escola Bíblica Dominical. Irmão Alessandro, vamos orar? Pois não, pastor. Oremos. Querido Deus, Pai amado, nós queremos neste momento te agradecer por tua palavra, pela revelação, Senhor, que nos destes
através da Tua Santa Escritura. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando, para que possamos olhar, Deus, para os erros e acertos destes homens que fizeram parte da história de Israel e que nos deixaram, Senhor, exemplos de como não fazer e de exemplos de como fazer. Continua nos ajudando, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que a Tua igreja, que o Teu povo seja alcançado por esse ensino. Continua, Deus, ao nosso desejo, abençoando a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo abençoador, alcançando várias, milhares, centenas de famílias. Nosso pastor presidente, Teu servo, pastor Ailton José Alves, pastor Ailton Júnior, vice-presidente, as respectivas famílias, a diretoria da igreja, Senhor, abençoa a superintendência das escolas bíblicas dominicais, enfim, a todos nós, que as Tuas mãos continuem sobre nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o tema A Instituição da Monarquia em Israel. Na próxima semana veremos a 6ª lição, que tem por título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã, e também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.